o especialista não tem profundidade, né? E aí, isso me lembra, sabe, professor, uma coisa importante. O quanto a academia ela precisa trazer profundidade para a formação. Porque provavelmente é um estatístico com mais experiência, é um estatístico que já atua há muito tempo e conhece bem do software e passou por aquela curva de saber e de validar bem. Como é que esse estudante vai sair da academia hoje? Qual é o nível de profundidade que ele vai ter? Ele vai cumprir a tarefa e usar o GPT e as LLMs e as IAs de modo geral para entregar a tarefa ou para aprofundar no problema? Uhum. Isso é uma discussão importantíssima que perpassa e tangencia, né, o nosso papel como educador. Exato. Eu chegar justamente nesse ponto. Qual é o papel do educador em si, né, da educação em saúde para com seus estudantes, para com seus alunos, né? Porque é uma coisa, um acadêmico que já tem uma consciência da utilização, da necessidade de filtrar. E a gente sabe que muita gente chega aqui nas faculdades, chega com aquela mente de ensino médio, copia e cola. Então, qual é o papel do docente em si nesse cenário para a educação? O aspecto desse uso de ferramentas, aí colaborando com que o nosso, de todos aqui estão colocando, né? É uma ferramenta, né, que ela traz um volume gigantesco de informação que você muitas vezes fica impactado, né? Eu vou usar aqui as palavras, eu sempre referencio essas palavras, porque quando eu li eu achei bem interessante. Que nós vivemos hoje na esteira do conhecimento, isso foi colocado por Ricardo Amorim, um economista. Sim. Que, pegando o exemplo dele, há 50 anos atrás, quando você se formava, por exemplo, em medicina, ou se formava em engenharia, você se tornou bacharel e você ia usar aquele conhecimento durante 5, 10 anos, quando você sentiria necessidade de fazer uma pós-graduação para se atualizar com as novas técnicas. Isso. Hoje, você termina o bacharelado, você já tem que fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque durante aquela grade que foi montada, a tecnologia já mudou. E não é só a tecnologia quando a gente fala de computação. É a tecnologia usada nas áreas fins, como medicina, como direito e assim por diante. Quer dizer, você termina o bacharelado, você já está desatualizado. E aí você tem que fazer a pós-graduação para se atualizar. Aí vem o detalhe da esteira do conhecimento. Hoje, isso é estressante porque a sua máquina humana, a cada dia, ela fadiga mais. Então, ela está condicionada ou programada para fadigar a cada dia de vida. E para você se manter no mesmo lugar, não é para você avançar o conhecimento, é para você manter no mesmo lugar. Cada vez você tem que correr mais nessa esteira. E isso é cansativo e é estressante. Mas essa é a nova sociedade. Isso vai mudar. Veja, a gente pode ir para vários aspectos de ficção científica, né? E eu quando falo ficção científica, eu não olho como algo que você lê para se divertir. Eu olho como uma visão de uma possível realidade. De uma possível realidade, exatamente. Porque tudo que hoje é real, um dia foi ficção científica. Os autores de ficção científica são as pessoas que eu julgo mais importantes, porque eles são visionários. Eles visualizam algo que ainda não existe, mas com base no que ele vê do mundo atual, ele interpreta o que pode existir. E aí entram os engenheiros. Os engenheiros, eles olham aquela ideia, que ideia boa. Ele não teria ideia, mas que ideia boa, vou construir. Sim. É uma característica de pessoas, né? Então, os visionários normalmente não são construtores, com algumas exceções. Os construtores normalmente não são visionários, porque eles são muito formatados. O pessoal de exata tem um raciocínio muito formatado. Exato. Então, se completam. E no exercício de ficção, e aí ainda não posso dizer nem que é totalmente ficção, porque isso já é real. Nós temos a Neuralink, que pesquisa o uso de implantes no cérebro para
corrigir problemas, essa é a pesquisa inicial, mas hoje tem um viés também de potencializar o cérebro. Isso. Então, no futuro, pode ser que a tecnologia que seja utilizada para dar esse suporte à tomada de decisão e, ao mesmo tempo, resolva esse problema da equação, que é a esteira do conhecimento, porque é um volume gigantesco de informação que, muitas vezes, você não sabe nem como tratar essas informações. O que é fake e o que não é. E, cada vez mais, a gente precisa ter o uso dessas ferramentas, inteligência artificial, para nos apoiar a direcionar o nosso caminho. Porque fica desumano o trabalho de fazer essa atividade. Sim, sim. E, para isso, aí também vem, aí complementando aquilo que a gente já conversou, as organizações, as pessoas, sejam elas jurídicas e físicas, porque uma organização é composta de pessoas, então, por isso que uma organização é uma estrutura viva, ela não é estática, porque ela é composta de humanos. Esses precisam se adequar a essa mudança. Sim. Eu costumo até dizer, eu tenho um grupo no WhatsApp, eu vou até convidá-los, é um grupo de inteligência artificial, para vocês participarem, que tem pesquisadores, professores, tem profissionais de diversas formações e especialidades, do Brasil, da Argentina, do Chile, da Colômbia, do México. E foi até esse final de semana. E eu coloquei lá o que eu penso em relação a uma provocação que foi feita, uma pergunta de um dos participantes, que é a inteligência artificial como ferramenta, ela, na organização que esse componente lá do grupo trabalha, está resistindo no uso da inteligência artificial. E a gente sabe que isso é uma realidade em muitas organizações. Sim, sem dúvida. Pegando aí o Dalberto Chiavenato, que divide as organizações em operacional, operativo, tático e estratégico. O estratégico, muitas vezes, fica resistente ao uso dessa tecnologia. Sem dúvida. O detalhe é que, o que eu coloquei, e eu penso que isso é um ciclo, essa atual direção dessas organizações, que vem de um formalismo, vem de um momento, quando eles assumiram, eles quebraram os paradigmas da gestão anterior, que resistia no uso de computadores, no uso de transferir o papel para o digital. E eles foram lá e mudaram, sem pensar duas vezes. Essa geração atual, que segue esse formalismo e resiste, quando eles forem substituídos pela nova gestão, que muitos vão ser nato digitais, para não dizer todos, e para não dizer se não vão ser natos IA. Quando assumirem, mude agora. Eu quero IA em tudo. Quer dizer, aquelas preocupações que a gente sabe que são pertinentes de certa maneira. Mas, muitas vezes, ela é uma preocupação por conta do medo do desconhecido. Como ele não tem propriedade sobre o assunto, e aquilo que ele não conhece, ele tem medo. E comodidade também, né, professor? Porque é você se desafiar a sair ali da tua zona de conforto, de conhecimento, para superar isso aí. E nem sempre é confortável. Né? Perfeito. Eu acho que talvez esse seja até o ponto maior. As pessoas têm medo de sair do seu ponto de conforto. Eu falo até por mim mesmo, porque eu sou curioso, eu venho buscando algumas ferramentas, mas como o professor falou, sai 600 ferramentas por dia. E aí chega um momento que eu já estou lá, tipo, eu preciso ir buscar outras, E aí você ouve um colega, você estava falando aqui da ferramenta para edição de vídeo, por exemplo. Então, são muitas ferramentas e a gente na esteira vai cansando também. E aí chega um momento... A esteira cansa, né? A esteira cansa. Você não vou correr rua, correndo, acho que não cansa. Não cansa na esteira, claro que cansa. 5 quilômetros, passou dos 5 eu já começo a cansar, porque ali é o meu limite, dos 5 quilômetros. Perfeito. Então, é um desafio mesmo, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho muito forte de conscientização, de letramento. Quando o Charles fez essa pergunta, eu fiquei pensando, né, como que o educador leva a inteligência. Primeiro,
a gente tem que educar os educadores. Isso. Isso. Então, educar o educador Exatamente. para que ele leve de forma consciente, de forma ética. Né? Eu estava refletindo aqui também que a gente tem trazido algumas perspectivas que dão mais trabalho para o outro pensar. Né? Então, as questões éticas de como lidar com os dados. Sim. Né? O fato hoje não é mais usar ou não a inteligência artificial. É fato. Ela está presente em tudo. Né? Mas como usá-la? Perfeito. E trazer isso, a gente poderia estar falando aqui só dos benefícios, pode usar para isso, para aquilo outro, né? Mas somos comprometidos, e acho que é essa a nossa função nos papéis que nós estamos, de fazer essas provocações, Perfeito. de trazer essas discussões, Perfeito. né? Para que a gente possa utilizar, tirar o melhor e da melhor forma possível. E isso é formando. Né? Eu vi que... Estava vendo um estudo, por exemplo, que 50%, 60% dos docentes já referem a utilizar a inteligência artificial, mas 20%, 30% tiveram alguma formação para isso. Estudantes, 70% dos estudantes utilizam inteligência artificial, Sim. Que no momento atual é até pouco, mas desses 30% referem que houve alguma formação, algum Perfeito. direcionamento. Sim. Então, fica aí os alertas que a gente precisa utilizar cada vez mais, mas de forma consciente, íntegra, ética. Sem dúvida. Eu acho que essa discussão sobre educar os educadores né, é muito forte, porque pegando o gancho aí da esteira, e a esteira de fato cansa. Qualquer esteira vai cansar, a não ser que ela seja automatizada. Mas se não for uma esteira automatizada que tem que ser percorrida por humano, qualquer uma vai cansar. Eu fico me perguntando, vocês estavam falando, principalmente na fala do professor Álvaro, quando a gente coloca essa esteira e que eu preciso fazer, saindo da graduação, a pós-graduação, e seguir esse caminho da pós-graduação, e que tem que ser. Eu fico me perguntando qual é o papel da pós-graduação nesse processo. Como a gente já discutiu o papel da própria graduação. Nós estamos com uma pós-graduação que ela está posta para agregar mais informação, disponibilizar mais conhecimento, porque isso era o diferencial. Na esteira, eu saía e eu tinha que ter uma pós-graduação, depois, então, o título e o percorrer acadêmico, e que é importante. Ele era o diferencial. Será que a gente tem que olhar para aquilo que nós, desde que a humanidade é a humanidade, foi o nosso papel, que é resolver problema? Eu escutei recentemente, a pessoa disse assim, ao invés de você dizer sua função, diga qual o problema que você resolve. Aí eu parei e pensei, eu disse, interessante. Se não diga o seu cargo, diga o problema que você resolve. E aí eu disse, faz sentido. Então, a gente está formando para o estudante olhar e resolver problema, ou o TCC, ou a entrega do trabalho, ela ainda está centrada na hegemonia de acesso ao conhecimento. E aí, por isso que todo mundo encontra essa vertical de facilidade para dizer assim, é mais fácil. Né? É mais fácil acessar isso daqui, porque eu vou entregar mais rápido. E cadê aquele conhecimento profundo, feito estatístico, de dizer assim, mas isso aqui não está bom. Isso aqui está bom. Porque ele precisou ir resolver problema. Ele tinha um problema estatístico, ele precisava fazer isso na mão. E ele disse, eu tenho que aprender habilidades e competências para poder resolver esse problema. E aí eu penso que nessa esteira a gente tenha que olhar agora para uma aplicação do conhecimento de forma diferente do que a gente viu até hoje. É a minha percepção. Eu percebo que não é mais o acesso. Ah, então, Bruno, você está dizendo que não tem que ter mais o acesso? Não, porque isso é direito adquirido. Está posto. O que eu estou dizendo é que a gente precisa refletir, assim como o professor José Roberto colocou, na posição em que estamos. Nós precisamos educar educadores e provocar as mudanças necessárias. Porque a gente tem que perceber qual é o movimento das pessoas nesse sentido.
As pessoas estão se movimentando de que forma? Usando para entregar algo que fazia sentido, e fazia sentido, claro. Porque a gente precisou evoluir para que a gente chegasse nesse nível de consciência que estamos agora. Mas em que momento a gente está usando o nosso conhecimento? Porque eu escutei uma vez uma frase dizendo assim: a distância entre o docente e um discente não é mais o conhecimento como era antigamente, é a experiência. A distância entre aquele docente e aquele estudante que está entrando na academia não é mais acesso à informação, porque os dois têm a mesma coisa. É a experiência. E a experiência vem com resolução do problema. E me fez lembrar da frase de um filósofo que eu gosto muito, que é o Gerhard Furrer. Ele diz que o conhecimento ele é o compromisso com a realidade e não um artefato de ornamento intelectual. Porque Perfeito. se eu não tiver o conhecimento com o compromisso para transformar a realidade, eu vou só ter um ornamento intelectual. E veja, esse ornamento intelectual, nas décadas passadas, ele era o diferencial. Fulano fez Harvard, fulano fez uma pós-graduação, pós-doutorado lá nos Estados Unidos. Só isso já credenciava o cara para o cara estar numa posição. Hoje você resolve o quê? Qual é o problema que você resolve? Porque acesso à informação a gente está sedimentando ainda. A gente ainda é novo, está aprendendo agora o que é rede social. A gente é muito ainda novo. Estamos engateando ainda nesse acesso massivo de informação. Por isso que educar educadores, sabe, professor Zé Roberto? Eu acho que essa é a chave. Assim, quando você traz isso, me mobiliza a entender o papel. E quando a gente diz educar educadores, eu digo que é educar todos. Porque se a gente chega num nível de maturidade, a gente tem o compromisso de educar a geração que vem anterior. Pegando o gancho do que o senhor falou, professor. Né? Você pega o cargo de gestão que está ali na hegemonia, porque está ali, tem a resistência pela zona de conforto, porque a tomada de decisão sempre foi baseada na experiência e no acesso à informação da forma como ele acessou. Hoje ele vê um jovem e diz assim, peraí, não, como é que eu... Não é assim. E aí a gente tem esse compromisso de educar as novas gerações, de que quando ela ocupe esse espaço e ela diga assim, eu vou usar IA, mas vai usar IA de que forma? Consciente com os dados? Consciente com a profundidade de conhecimento para resolver problema? Ou você vai copiar e colar e dizer assim, agora eu virei um estatístico, porque o GPT me ensinou a ser estatístico. Então, qualquer um da gente aqui agora poderia, né, alucinar e dizer, eu vou virar estatístico, porque o GPT eu abro aqui agora no meu tablet e viro estatístico. Não. Eu preciso de um conhecimento profundo para poder ter a capacidade de criticar o conhecimento. Né? Então, acho que esse é o grande papel do educador hoje. Seja ele de educação básica, de educação superior, de educação de pós-graduação, do estrito, do lato. Ele tem esse papel de trazer essa reflexão crítica, sabe?